Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. E hoje a gente está aqui para poder fazer um review muito maneiro dessa edição aqui que eu considero uma das mais especiais. Eu estava aguardando demais por essa edição, que é esse Omnibus do Conan o Bárbaro número 2. Eu já tenho ele já há um tempinho, não pude ler ainda muita coisa. Eu comecei a ler eu confesso para vocês que eu li até metade dele, mas infelizmente eu não pude ler ainda tudo que tem aqui dentro. Mas, a qualidade dos desenhos, dos quadrinhos aqui dessa edição estão fenomenais. Eu considero esse daqui um dos mais legais lançados até agora, tá? Bom, então aqui a gente tem aqui a capa. Primeiro aí, se você gosta de Conan, se você gosta de reviews aí de quadrinhos, de action figures, bonecos, né? E tudo mais, de coleções, reviews de filme, não esqueça aí de dar aquele like e também se inscrever aqui no canal. Bem importante, hein? Então aqui a gente tem a capa, ó. Conan o Bárbaro. E aí a gente tem essa história aqui, que foi colocada aqui como capa, né? E aqui a gente tem as capas das edições presentes nesse ônibus aqui. Então olha lá, a hora de Conan é agora. E realmente, né, hoje em dia Conan tá voltando com tudo aí a ser publicado e várias edições dele estão sendo lançadas. E fala assim, ó, as aventuras de Conan na Marvel estão de volta, melhores do que nunca, com as cores originais e remasterizadas. Realmente as cores estão muito legais aqui. Então olha lá, aqui a gente tem todas as capas, ó, das edições presentes nesse ônibus aqui. Então aí, eu mostrando para vocês todas as capas. Tem até uma edição com a Sonja, ó, tem edições com a Sonja, muito maneiro. Olha lá que legal. Tá? E o que a gente tem nessa edição aqui, ó? Esse volume tem 856 páginas e reúne lá as edições de Conan the Barbarian de 1970, número 27 a 51, e a Giant Size Conan the Barbarian number 1 to 4, né, número 1 até 4 ali daquela saga gigante, além de excertos retirados de Conan the Barbarian Annual and the Savage Sword of Conan 1974, number 1, 8 and 10. Beleza? Então essa edição aqui foi lançada em 2021, aqui pela Panini. Aqui temos a lombada, ó, com esse desenho aqui do Conan, volume 2. E aqui temos os artistas presentes aqui. Por isso que essa edição é tão legal. Olha lá, Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane e Neal Adams. Neal Adams aqui também, galera. Olha só que legal. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma espiada aqui nessa edição. Eu vou passar assim bem rápido com vocês, para a gente poder dar uma olhada aqui nesse ônibus. O que nós temos nele? Tá, aqui nós temos uma introdução falando sobre Conan o Indomável. E logo em seguida a gente tem meio que essa capinha aqui, né, fenomenal, com o Sonja e Conan, ó. A Era Marvel, volume 2, Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane, Neal Adams. Logo em seguida, nós temos aqui esse brasão, né? E aqui a gente tem um sumário, ó, tem um índice e essa figura que eu adoro também do Conan. Ela é bem emblemática, tá? E aqui a gente tem algumas edições aqui, todas as edições presentes nesse ônibus, né? Bom, aqui nós temos uma introdução feita aqui por Roy Thomas. Eu gosto muito desses ônibus, galera, por causa disso. Eles trazem pra gente esse material extra, né? Que eu considero assim fenomenal também. Aí tem o mapa da Era Iboriana, que é clássico, né? Precisa ter. E a gente começa aqui então com a primeira história, que é o Sangue de Bel-Hissar. Olha essa imagem aqui. Começa com essa história aqui que é emblemática já, galera, ó. Olha os desenhos, olha a qualidade
dos quadrinhos nessa edição. Eu confesso para vocês que é assim, o estilo de Conan favorito assim meu, que eu gosto de ver assim, dos quadrinhos, entendeu? Os desenhos são muito maneiros, nossa. Eu lembro dessas histórias aqui, elas eram publicadas aqui em formatinho, né? Aqui no Brasil. Algumas dessas histórias foram publicadas na Espada Selvagem de Conan, em preto e branco, mas a maioria delas foi publicada nos formatinhos. Aí a gente tem a Lua do Zimbabo, e as histórias elas seguem uma cronologia, tá, galera? Então, isso que é maneiro. Você que já viu aqui no canal o nosso review aqui sobre o número 3, número 4, né, o número 5. Então eles seguem uma ordem. Né? Até a questão de quando tem a Rainha da Costa Negra, depois da morte da Rainha da Costa Negra, você tem uma ordem sendo seguida com aquilo. As cores, galera, olha só, as cores estão super vibrantes, assim, como falou aqui, né, lá no início, as cores estão remasterizadas, muito legal. Aí a gente tem outra história aqui, 2 contra Turan. Como eu falei para vocês, eu vou passando aqui bem rapidinho, né, até para vocês não terem muito spoiler, mas mostrando para vocês, ó, que a qualidade do quadrinho ela continua durante todo o ônibus, basicamente. E as histórias são fenomenais. Aí a gente tem essa daqui, A Mão de Nergal. Olha só, gente, os desenhos do Conan, meu, eles são muito maneiros aqui. Eu não sei, algumas pessoas torcem o nariz aí para os desenhos do John Buscema, etc. Mas o cara é um mestre desenhando, meu, com certeza. Bom, aqui a gente tem uma pausa, tem uma coisa aqui com a Sonja, ó. E esse aqui é do Barry Windsor, né? Que é clássico também. Aí a gente tem uma outra história que é Sombra na Tumba. E essa história aqui, galera, é aquela que ele vai basicamente pegar a espada, né? Que tá com um esqueleto lá. E aí o esqueleto ele toma vida e começa a se mexer. E ele tem uma luta com ele. Basicamente essa história aqui foi a história que aconteceu no primeiro filme do Conan, né? Meio que foi adaptado ali quando vai para aquela cripta e tudo mais. Bom, então aqui a gente tem outra, ó. Olha essa cena também emblemática. Então, ventos de fogo na perdida Kitai. Olha só. Bom, vamos lá então, vamos passando aqui dessa forma para a gente acelerar. Estou tentando mostrar pelo menos cada história para vocês, né? Ó, a morte e os 7 magos. Tá vendo que a qualidade não perde, né? Não é perdida durante esses quadrinhos. Ó, vai continuando. Aí a gente tem essa história, que é a história da capa, ó. Né, que tem essa feiticeira aqui. Olha lá, Tentação na Torre de Fogo. É o nome dessa história. E realmente ele consegue pegar assim, de uma forma. Olha lá, a cria infernal de Karasher. Eu tô folheando aqui com vocês, mas parece que eu tô folheando assim primeira vez, meu. Porque, gente, assim, eu fico boca aberto aqui com a qualidade dos desenhos, meu. Sinceramente.
Olha lá, o Roy Thomas no roteiro, John Buscema nos desenhos. As mulheres também, como elas são desenhadas, né? Olha só, gente. Que maneiro. Pra quem gosta de Conan, John Buscema, meu, é perfeito desenhando ele. Aí aqui a gente tem uma história falando sobre Kul, é isso, Kul, Destruidor. A Maldição do Crânio de Ouro. Aqui a gente tem uma história feita já por Neal Adams. Já muda um pouquinho, a gente não tem mais aqui o John Buscema, ó. Você vê que o desenho ele muda um pouquinho, né? E não adianta, ó. É legal? É. Não deixa de ser maneiro o Neal Adams desenhando aqui. Mas não é como o John Buscema. Aí aqui nós temos John Buscema voltando, ó. Tá vendo? A qualidade dele é muito legal. E aí, o que você acha dos desenhos aí do John Buscema, dos roteiros do Roy Thomas? O que você acha deles? Qual o seu desenhista preferido aí do Conan? Ó, o Dragão do Mar Interior. Continua aí com John Buscema. Tá vendo? Ó, o volume 2 é praticamente 100%, ou vamos dizer assim, 80% John Buscema, né? Aí aqui a gente tem o Rick Boller e Ernie Chilia. Aqui na verdade a gente já não tem mais o John Buscema nessa história. Mas ó, é um Conan maneira também. Os desenhos são bem feitos também, muito legal. Gente, ó, dá vontade de parar e poder ler assim o mais rápido possível. Ó, John Buscema de novo. Essa história aqui é O Jardim da Morte e da Vida. Bom, vamos lá para eu dar mais uma acelerada aqui. Olha lá, ó. Aqui a gente tem uma réplica da Espada Selvagem de Conan, essa edição aqui, e junto com Sonja. E essa história, consequentemente, por ser a Espada Selvagem, ela é preto e branco, né? Ó. A Maldição do Morto-Vivo. Essa história, se eu não me engano, eu já vi essa história colorida em algum lugar também. Ela foi lançada em algum lugar. Se eu não me engano, foi nessas edições aqui mesmo do ônibus aqui. Aí logo em seguida a gente tem uma outra história aqui com a Sonja, ó. E essa já é colorida. Muito, muito chique, galera. Olha lá, a gente tem outra história aqui com John Buscema e Crush Bunkers desenhando, ó. Olha só que maneiro. É a pose da Sonja, olha. E isso assim, a gente vai passando, né? E traz muitas lembranças pra gente, é muito legal isso. Poder compartilhar desse tipo de vício, né? Pelos quadrinhos aqui, principalmente aqui relacionados aos quadrinhos de Conan. Uau! Como eu falei para vocês, eu considero esse número 2 aqui, pelo menos em questão de arte, eu considero assim o melhor apanhado assim dos quadrinhos dele. Bom, aqui começa uma sessão um pouco diferente, foge lá um pouquinho do que a gente estava vendo, que começa aqui a Hora do Dragão. Tá, essa publicação aqui na época que Conan já era rei e tudo mais. Então aqui a gente tem os desenhos, ó, de Gil Kane. Então muda um pouquinho o foco lá de John Buscema, tá? Mas a gente tem aqui, ó, as histórias de Conan Rei.
Muito maneiro. Eu lembro disso daqui, na verdade, quando foi publicado em preto e branco. E aqui no Brasil foi lançado o Conan Hay, né? Essas histórias aqui foram lançadas também nos quadrinhos de Conan Hay. E eram coloridos também. Mas o colorido desse daqui tá muito maneiro. Porque tá bem remasterizado e tudo mais. Tá, ainda são desenhos aqui do Gil Kane. E essas histórias aqui continuam acontecendo até, eu acho que o final dessa edição. Espada contra Estígia. Aí a gente tem mais uma história aqui preto e branco, da Espada Selvagem. Ó, Conan o Conquistador. Uau! Que foi tirado da Espada Selvagem de Conan. Muito legal. Essa edição aqui, que está sendo colocada nesse ônibus em preto e branco, ela saiu colorida numa edição separada do Conan. Bom, acho que aqui a gente chega então no final e a gente começa aqui os extras, né? Então, passando aqui os extras para vocês, ó. Retrato do Cimério como um rei da meia-idade. Então, algumas entrevistas a respeito disso. Swords and Scrolls, matérias daquela época, né? Ó, capas daquela época também. E aí a gente tem uma história informal de Conan por Thomas E. Smith. Olha que legal, uma réplica de calendário. A Ereboriana. E aqui a gente tem algumas experiências feitas, né? Com lápis e tudo mais. Alguns scratches. Aqui a gente tem alguns roteiros. Deixa eu ver o que é isso aqui. A história por trás das histórias. Muito maneiro. Eu queria ter tempo de ler tudo isso aqui. Tá me faltando tempo para ver isso. Então assim, tem um compilado muito legal aqui, que eu acho que é falando, volume 2, ó. Essa aqui foi a capa, na verdade, a capa original que foi lançada nos Estados Unidos. Olha lá, The Original Marvel Years Omnibus, volume 2, que foi lançado nos Estados Unidos em julho de 2019. Tá, aqui é uma apresentação sobre os autores e tudo mais. Tá aí, galera. Tivemos aqui um review aqui sobre esse ônibus que é enorme. É até difícil de segurar ele aqui. Tá, eu espero que você tenha aí gostado desse review. Então, se você gostou, não esquece de dar aquele like aqui e também se inscrever aí no canal, beleza? Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!